Bom, você tem andado, você tem participado da maçonaria. Nós estamos praticamente na época, no momento de eleição. Temos o nosso candidato. O que você poderia falar dessa candidatura a grão-mestre geral? Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito. Primeiro, é preciso que os maçons tenham 3 regras basilares nesta eleição. Temos 2 candidaturas postas. Se faz necessário que os maçons verifiquem, primeiro, o trabalho realizado pelos 2 grão-mestres que estão colocando os seus nomes para o crivo dos maçons. Segundo, votar pela consciência, pelo dever, não pela amizade ou pelo que nós costumamos ver na política profana, pela benesse, por algum benefício pessoal. Isso a maçonaria não se concebe. E, em terceiro lugar, avaliar, diante das propostas colocadas, aquele que melhor representará o Grande Oriente do Brasil. Porque o Grande Oriente do Brasil sendo representado com dignidade, com propostas sólidas que sejam possíveis a sua execução, certamente nós teremos um Grande Oriente vibrante, que hoje está com 195 anos, e nós precisamos votar sabendo que as propostas devem ser colocadas e serem execuíveis para os próximos 20 anos. Precisamos planejar o golpe para daqui a 20 anos. E os irmãos vão ter essa oportunidade de analisar, diante das 2 candidaturas, aquele que melhor retrata e aquele que melhor representará o Grande Oriente do Brasil. Você é um maçom, livre, regular, uma autoridade maçônica. Diante desse quadro que você colocou, dizendo que tem 2 candidatos, você acha que os 2 candidatos estão preparados ou tem um diferencial? Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito. Os 2 candidatos, ao colocarem os seus nomes, certamente eles estão preparados. Mas existe um diferencial muito grande. Nós, no Piauí, inclusive, apoiamos a candidatura do nosso sapientíssimo irmão Barbosa. Não por achar que a candidatura do irmão Baluque não seja uma candidatura que represente algum progresso para a maçonaria, de forma alguma, mas por acharmos que pelas adesões, pela proposta colocada pelo irmão Barbosa, nós entendemos que esta candidatura representa um diferencial. Muitos irmãos falam de continuismo, não tem nada de continuismo. O irmão Marcos José está cumprindo com o seu mistério. O irmão Barbosa está apresentando, através de um projeto ousado, que trará paz para o Grande Oriente do Brasil de uma forma geral. Principalmente porque a ideia é inovar, harmonizar e crescer o Grande Oriente do Brasil. E se você analisar as propostas colocadas, são propostas possíveis de serem executadas. Não existem propostas utópicas, são propostas possíveis e que certamente, para o povo maçônico gobiano, trará uma projeção para daqui a 20 anos. Que nós precisamos preparar a maçonaria do GOB não para amanhã, mas nós temos que ter um planejamento claro, conciso e preciso, para que daqui a 20 anos continuemos a ser este diferencial que o GOB de 195 anos representa para a maçonaria universal. Como maçom, como jornalista, eu gostaria de perguntar a você, o Barbosa está realmente preparado? Ou essa palavra que você iniciou, de continuismo, que é muito debatido em todo o Brasil, muito se fala, isso não vai acontecer? Supremo Conselho do Brasil do grau 33 para o rito escocês antigo e aceito. Claro que não. O irmão Barbosa é um homem experimentado. Ele já foi testado. O irmão Barbosa foi testado no momento em que ele assumiu o Grande Oriente do estado de Goiás. Foi reeleito pelo voto dos irmãos, pelo trabalho que ele realizou. Teve que sair para
cumprir a missão no Grande Oriente do Brasil como grão-mestre geral adjunto, mas elegeu o seu sucessor lá no estado de Goiás. E aqui, no Grande Oriente do Brasil, o trabalho dele é imensurável, é inconteste. Um homem que dedica-se à família, é um amante da fraternidade feminina, que é um braço direito fortíssimo da maçonaria, desenvolveu, levou a maçonaria a favor da vida e contra as drogas por todo esse país, colocando na base a ideia para que o jovem não migre para esse caos que hoje acaba com as famílias. O trabalho realizado à frente do Conselho Federal que ele preside. Portanto, o irmão Barbosa é um homem preparado, advogado no mundo profano, jornalista, delegado, um homem que sabe lidar com as demandas que certamente surgirão dentro da administração do Grande Oriente do Brasil. E eu acredito piamente que nós teremos dias bem melhores e cada vez melhores na administração do irmão Barbosa, porque como eu já disse no início da nossa conversa, as suas propostas são propostas possíveis, são propostas que podem ser executadas dentro do seu plano de gestão. E ele está devidamente preparado para assumir o comando da maçonaria gobiana brasileira. Disso eu não tenho dúvida. Você é grão-mestre no estado do Piauí. Você conquistou algum ensinamento dessa administração do Barbosa como grão-mestre geral adjunto? Serviu para você na tua administração? Serviu não, serve diuturnamente os ensinamentos passados, a temperança, um homem ponderado, um homem tranquilo, que diante de qualquer problema, o pior que seja a adversidade posta, ele encara com tranquilidade. Isso é uma característica de um maçom que ao longo da sua vida se preparou para isso. O irmão Barbosa, ele tem na sua alma, ele tem na sua cultura maçônica todos os grandes ensinamentos que um grande líder deve ter para comandar o seu povo. E eu me espelho, procuro me espelhar na minha humilde colocação como grão-mestre do Piauí, eu procuro me espelhar no irmão Barbosa, pela temperança, pela decência, pela honestidade, por ser um homem que sempre buscou, dentro da maçonaria e fora da maçonaria, trilhar pelo caminho do bem, pelo caminho reto da honestidade, da decência. E eu acredito piamente que se todos nós nos espelharmos em homens, em maçons assim, nós teremos cada vez uma maçonaria proativa, vibrante e, acima de tudo, que dará para a sociedade o que nós maçons devemos ter de melhor, o exemplo. E isso o irmão Barbosa tem de sobra.